Olá, tudo bem? Eu sou Sérgio Quirino, sou engenheiro, instrutor de robótica e atualmente estudante de matemática do curso de licenciatura do Centro Universitário Uninter. Esse é o segundo vídeo da nossa série. Então, nesse vídeo pretendo, como coloquei inicialmente, mostrar a plataforma Tinkercad. Vamos fazer uma imersão na plataforma Tinkercad. Se você ainda não assistiu o vídeo, não conhece a proposta desse treinamento, por favor, acesse o vídeo 1 e verifique lá toda a nossa programação. Então, hoje eu vou estar falando de Tinkercad. Quem já conhece Tinkercad, muito provavelmente vai querer pular esse vídeo, não tem problema. Mas eu, como prometi, vou fazer a parte básica, ou seja, vou mostrar do zero como acessa, como puxa os programas, como você abre projetos novos, como você faz a programação, como você mexe com o Arduino em si no Tinkercad, como você liga os componentes e fazer uma simulação com um circuito simples e observar o comportamento. Então, o objetivo de hoje é esse. Volto a dizer, se você já conhece o Tinkercad, as informações são básicas, já pode pular para a aula 3 sem problemas, tá bom? Agora, se não conhece, seja bem-vindo e vamos começar. Então, vamos lá. Eu estou aqui no Google, simplesmente, né? Eu vou colocar aqui o Tinkercad, já aparece aqui, e eu já vou chegar na página dele, clica aqui na primeira opção. Lembrando que o Tinkercad é uma plataforma bastante rica, tem uma comunidade também interessantíssima, que você pode estar utilizando projetos disponibilizados por outras pessoas e também pode estar colocando seus projetos na rede. Existe uma comunidade bem interessante sobre isso. Como vocês podem verificar aqui, eles têm algumas outras funcionalidades. Eu já até comecei a me aventurar aqui com uma coisa sobre desenho 3D, mas não muito. Eu tenho exatos 3 meses mexendo aqui nessa ferramenta. Então eu achei fantástica porque ela consegue copiar aqui e simular com muita, assim, de uma forma muito fiel as questões do Arduino, e por conta disso eu optei por utilizá-la. Logicamente não nessa parte de desenhos 3D, mas sim na parte de circuitos, né? Então aqui eu consegui trabalhar com os meus projetos, né? A gente vai ver muitos deles aqui, mas nossa intenção aqui é começar a trabalhar com um projeto novo, um projeto do zero, e é essa que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Toda a interface, toda a parte de programação, toda a parte de blocos, toda a parte de componentes, ligação de componentes e etc. Tá? Então, ele já carregou aqui, esse é o ambiente de trabalho. Tá? Eu vou estar aqui mudando o meu título, que eu sempre tem um título aleatório. Estou colocando aqui aula 2. Aula 2.1. E agora sim eu vou começar a trabalhar com o Tinkercad. Observe que aqui em cima a gente tem aqui a parte do código, como eu já mostrei rapidamente na aula 1. A gente consegue fazer a simulação, que é o meu objetivo hoje, é trazer aqui uma programação e uma montagem bem simples, tá? Para a gente estar explorando os comandos e estar explicando a funcionalidade de cada um. Você pode também estar exportando esse programa, apenas o código, não os blocos, né? E também pode compartilhar esse projeto com outras pessoas, com outros colegas. Você clica aqui, ele vai te dar um link, e esse link você pode estar compartilhando com outras pessoas do seu projeto, tá? Então, essa é a barra aqui de componentes básicos, já mostrei ela na aula passada, mas vou começar aqui com o componente principal, que é o Arduino. Então, meu computador ele demora um pouco para estar carregando as peças, né, por conta da idade dele, mas a gente consegue fazer, sim, sem maiores problemas, tá? É lógico, ele precisa colaborar um pouco também. Vamos lá? Pronto, chegou aqui. Então, aqui tem o Arduino Uno. Observe que aqui eu tenho esses furinhos aqui, né? São as portas. Essas portas que a gente chama aqui são portas digitais e elas podem ser configuradas tanto como entradas como saídas, tá? Já já isso vai ficar claro quando a gente fizer a interface com a parte do código com os blocos. Desse lado de cá, a gente tem
as entradas analógicas, ok? Só podem ser utilizadas como entradas, então voltando aqui em cima pode ser utilizado como entrada ou saída, e aqui apenas como entrada. E essa parte daqui eu vou explicar por enquanto só o que importa para a gente. Aqui eu tenho os 5 volts, que é uma corrente contínua, muito parecida com a da bateria. Aqui eu acho que tem uma imagem de bateria que pode me ajudar também a estar explicando isso aqui. Pronto. Então imagine que aqui é uma bateria dessas quadradas, né? 9 volts. Aqui eu tenho mesma corrente, só que com 5 volts. Tá bom? Eu tenho 5 volts aqui. E eu tenho o meu negativo, que é o ground. O GND é chamado de ground, é a abreviação de ground, que é terra, ou seja, é o polo negativo. Então, esse é o polo positivo e esse é o polo negativo da minha bateria, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho alimentação de 5 volts com Arduino? Tem. Tem sim, basta conectar o USB do computador diretamente para a placa de Arduino e você tem essa alimentação tanto de 3,3 volts quanto de 5 volts e tem o negativo, né, que você tem 2 aqui e tem mais um desse lado de cá. Então, para que eu estou falando esse negócio de positivo e negativo? Quando a gente vai estar usando o segundo componente mais importante das nossas aulas aqui, que é a placa de teste, né? Ela demorou um pouco para carregar, mas foi mais rápido do que o Arduino Uno. Observe que ela tem aqui ó, positivo e negativo. Então, como eu já expliquei, toda essa parte aqui de baixo, ela é conectada. Na aula 1, eu abri um protoboard desse, mostrei como é que funciona por dentro. Né? São plaquinhas que ficam conectadas aqui. Então, observe que eu posso estar puxando esses 5 volts aqui e colocando, que é o positivo, e colocando do outro lado. Eu posso simplesmente puxar um fio, ó, e para fazer isso, eu só estou aqui conectando nesse orifício dos 5 volts e ligando diretamente aqui. Então, quando eu faço isso, eu posso estar fazendo, inclusive, com todos, né? Pegar o GND e já colocar aqui. Mas observe que fica esse fio aqui, como se fosse esse traço no meio, e atrapalha a visualização. Então, se você pretende estar ensinando, de repente, Tinkercad para outra pessoa, para os alunos, não é interessante fazer projetos, né, com esse tipo de configuração. Você vai estar encontrando muito na internet, que é estar conectando vários terminais, fazendo cruz e tal. Não é legal isso aqui, polui bastante e dificulta o aprendizado. Você já quer tentar mostrar uma coisa que é naturalmente uma coisa mais complexa de uma forma mais simples e vai trazer uma confusão aqui com uma espécie de teia de aranha aqui para os alunos, não é bacana. Lembrar que o objetivo também não é ensinar Tinkercad para que você ensine os alunos, não. É mostrar o Tinkercad para professores e profissionais de educação que queiram estar construindo, estar elaborando suas atividades práticas através desta ferramenta. Tá? Então, eu vou estar deletando aqui, eu vou estar mostrando como a gente pode fazer de uma forma tranquila e organizada. Então, eu vou estar aqui mais uma vez, ó, puxando 5 volts, né? E estou puxando aqui para baixo para quê? Para poder fazer um joelho, né? Como se fosse uma bifurcação para um lado e para o outro. Então, eu clico aqui no lugar que eu quero que ele pare e aí eu continuo. Ó. Eu vou clicar aqui de novo e vou conectar ele aqui no positivo. Vou fazer a mesma coisa com o GND, que é o meu negativo, só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, um pouco mais de caminho para chegar até lá, mas que fique de uma forma organizada, tá bom? Então, para ficar no padrão também é interessante respeitar o padrão de cores. Então, o positivo aqui ele está com a cor vermelha. Eu vou estar também mudando o LED para vermelho, desculpe, o fio para vermelho. E o outro fio aqui do GND, que é o meu negativo, eu vou estar colocando como preto, ok? Pronto, o que é que eu fiz aqui agora? Lembrar que toda essa parte horizontal é conectada, então, quando eu coloquei aqui 5 volts, eu tenho 5 volts em qualquer um desses orifícios aqui, tá? Do control board. E eu tenho o GND, que é o negativo, em qualquer um desses orifícios aqui também. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser ligar componentes e precisar de 5 volts, eu já puxo daqui. Ah, mas eu quero colocar componentes aqui. Tá bom, se quer colocar componentes aqui, é interessante que se estenda essa alimentação para o outro lado. Como é que eu posso estender isso? De uma forma muito simples. Ó. Eu puxo positivo aqui, diretamente também para o positivo, e eu posso colocar o negativo diretamente também para o negativo. Né? Então, sempre de uma forma bastante organizada,
Para isso aqui eu vou usar as cores, né, também para me ajudar. Então, o positivo, como eu coloquei, eu vou respeitar o código. Clicando aqui, eu consigo colocar o mesmo vermelho, certo? E o negativo, da mesma forma, eu consigo colocar preto. E assim eu tenho como colocar dispositivos ou componentes aqui embaixo com alimentação de 5 volts. E tenho como colocar dispositivos ou componentes aqui embaixo com alimentação também de 5 volts. Sempre com positivo e negativo, tá? Isso só foi uma forma de começar a trabalhar e começar a vocês conectarem aqui os fios, etc. Mas eu vou estar trazendo aqui um circuito um pouco mais simples do que esse, sem a utilização, por enquanto, do protoboard. Eu vou estar utilizando, neste primeiro momento, o nosso diodo emissor de luz, o famoso LED, certo? O LED, eu vou entrar no detalhe ainda sobre ele, mas ele tem um terminal, que é um terminal que tem que ser conectado ao negativo, e o outro terminal que tem que ser conectado ao positivo ou alguma porta do Arduino. Porque todas essas portas do Arduino aqui, elas emitem uma tensão suficiente quando acionadas e que podem estar ligando, acionando algum componente, como é o exemplo do LED, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar puxando esse Arduino aqui, né, uma porta, vou utilizar a porta 2, que está mais próxima aqui, né? Então, eu vou utilizar a porta 2 para ligar esse LED. Eu estou colocando aqui o protoboard, mas ele está sem funcionalidade nenhuma agora, tá bom, pessoal? Já já vocês vão entender porque eu coloquei ele aqui. E esse outro lado do LED, que é a parte do terra, eu posso puxar tanto aqui, que já está conectado no protoboard, quanto eu posso puxar do meu outro terra, do meu outro negativo, do meu outro GND. Não tem problema nenhum. Tá? É lógico que eu estou fazendo todo esse malabarismo, colocando ele aqui do lado, que eu estou exercitando com vocês como você pode estar puxando esses fios, né, fio a fio. Só que você pode simplesmente jogar esse LED aqui, conectar aqui direto, que dá o mesmo efeito, tá bom? Essa parte que eu estou fazendo aqui é puramente didática, tá? Eu vou colocar um vermelho aqui, apenas para nos dar a intenção que ele que vai estar realmente ligando, porque ele que tem, vamos dizer assim, energia suficiente para acionar o LED. Então, nessa parte, nesse experimento aqui que eu estou utilizando, lembrar que esse protoboard aqui não está sendo utilizado para nada. Mas vamos deixar aí, logo logo eu vou mostrar como é que eu vou brincar com ele. Então, já que a gente já está navegando e já conhece como conectar os componentes, como puxar alguns deles, né? Como inclusive mudar a cor de fio, como mudar a cor de LED, tá? Eu posso estar colocando aqui LED da cor que eu quiser, né? Pelo menos das disponíveis, né? Não pode ser do que quiser, tem que ser das disponíveis. Vou voltar aqui para o azul, ou para o vermelho, então. Pronto. Agora eu vou entrar na parte do código. Então, essa parte do código, já que a gente já montou, e nosso objetivo aqui é estar acionando esse LED, simplesmente ligando ele, eu vou estar colocando aqui um código para fazer essa ligação dele. Então, lembrar, eu até mostrei isso na primeira aula, quando você clica em código, já aparece naturalmente aqui um código qualquer, né? Que no caso aqui é um código Blink, um código tá piscando o LED, que eu não vou utilizar nesse primeiro momento, eu vou criar o próprio, nós vamos criar o próprio aqui, eu vou explicar o passo a passo de como desenvolver. Lembrando que essa interface aqui, essa área de trabalho aqui é um pouco reduzida realmente e que a gente pode, naturalmente, dar uma esticada nela para que a gente tenha mais espaço para trabalhar e comentar. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é estar sempre escrevendo ou documentando o seu projeto. Então, antes de qualquer um desses bloquinhos aqui de comando, eu vou estar explicando a anotação. A anotação é um comentário, tá? Então, eu vou estar escrevendo aqui, ele não vai aparecer no seu programa, é somente para que o programador entenda o que está fazendo, ou lembre-se, né, depois de fazer uma programação grande, lembre do que está fazendo, ou simplesmente se você passar um programa para outra pessoa e a pessoa tiver que entendê-lo, auxilie na compreensão desse programa. Então, eu vou estar escrevendo aqui que este é um teste, né, para a primeira aula. No caso, primeira não, segunda aula. Pronto.
ele vai ficar aqui no cabeçalho, e sempre que eu tiver algum outro comando interessante, eu posso também colocar um comentário sobre o que aquilo significa. Mas aqui é um comentário inicial para dizer que esse programa se destina apenas a um teste, ok? Já já vou utilizar os outros também. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, lembrando do nosso projeto que está aqui atrás, é o quê? O que é que eu quero fazer? Eu quero ligar esse LED aqui, certo? Somente ligá-lo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso configurar essa saída. Como eu falei que essas portas podem ser utilizadas como entradas e como saídas, eu preciso dizer que essa porta 2 será uma saída. Tá? Então, eu venho aqui, ó, saída. E nessa saída aqui eu tenho várias possibilidades, tá? Diversas. Eu preciso definir a saída como alta. Então, o que é alta? Significa ligado. Eu posso usar esse comando, eu posso usar esse comando. Vou colocar os dois aqui e vou explicar um pouquinho da diferença entre eles. Tá? Um pouco distante, porque se eu colocar junto, eles já se grudam aqui, tá vendo? Então, aqui eu consigo definir todos os pinos, tá vendo? E consigo colocar se ele é alto ou se ele é baixo. Então, no caso aqui, eu estou colocando o pino 2 e vou defini-lo como alto, ok? E aqui sim que meu programa vai começar, tá? E eu quero definir ele alto e assim vai ficar por bastante tempo, tá? Eu posso colocar aqui até um tempo aqui, mas como ele é um programa que só vai executar essa primeira etapa, ele vai definir como alto. Vamos dar uma verificada então? Então, estou dizendo que o pino 2 vai ficar como alto, significa que ele vai estar aceso. Vamos ver se isso vai acontecer? Vou clicar aqui na simulação, ele demora um pouco para inicializar, e na sequência a gente vai ver o que vai acontecer com o bloco. Observe que ele acendeu. Está vendo aqui o vermelhinho? O que é que está dizendo aqui, essa exclamação aqui? Essa exclamação está dizendo que a corrente do LED ele pode estar danificando com o tempo, porque é uma corrente alta que está vindo diretamente da placa. Então, para isso, eu preciso ter um resistor. Ok? Então, em aplicações práticas, vocês vão ver que ele liga tranquilamente. Não tem muitas dificuldades, só que ao longo da vida do LED, né, a vida útil dele, ele é reduzida quando você faz ligações desse jeito. Por isso que você tem aqui a exclamação. Mas nos projetos aqui eu vou estar usando sem resistor mesmo. Meus amigos, meus colegas eletrônicos aí me perdoem, mas eu vou estar utilizando aqui por enquanto sem ele, que é uma forma mais simples de estar apresentando e com menos um componente para utilizar e para gastar. Ok? Então, observe que eu só pedi para ligar. Pronto. Foi isso que eu mandei fazer, só quero definir o pino 2 como alto, está ligando simplesmente. Bem tranquilo, bem rápido. Agora, se eu quiser começar a fazer com que isso fique piscando, tá? Aí já muda um pouco. Lembrar que para eu mexer aqui, eu preciso parar a simulação. Né? Se você começar a mexer, ela também já para automaticamente. E agora sim eu quero colocar mais um componente aqui, que é o quê? O de tempo. E aí eu vou para uma barrinha chamada controlar. Não é mais saída, eu quero controlar uma ação. E para eu controlar essa ação, tenho vários blocos aqui também, eu vou estar colocando um tempo. Esse tempo eu posso definir aqui em milissegundos ou segundos. Vou recomendar por enquanto que a gente use segundos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar o programa definindo ele como alto, definindo ele como ligado. Ele vai ficar ligado por um segundo. Depois eu vou definir essa saída, essa mesma saída, novamente, como um valor baixo. Ou seja, eu vou trazer aqui, vou definir o pino 2, que é o pino que eu estou usando, pino 2. Eu vou definir ele como baixo, ok? E ele vai ficar baixo por um tempo. Se eu chegar aqui e apertar iniciar, o que é que vai acontecer? Ele vai definir como alto, vai esperar um segundo, não vai ter tempo suficiente para definir como baixo e você não vai nem conseguir ver o LED piscando. Tá? Então é necessário que eu coloque mais um tempo aqui para que dê tempo dele ficar baixo e depois volte à rotina novamente. Então, qual a primeira coisa que a gente precisa definir aqui com linguagem de programação? Toda a rotina que você consegue colocar aqui em bloco, ela chega até o final e retorna, assim como os comandos. Tá? Todo comando que está escrito, ele chega no final da rotina, ele retorna e executa novamente. É lógico que tem os loops, tem as outras coisas, mas quando chega no final, ele volta, fica desse jeito.
tá? Sempre indo e voltando. Então aqui, como eu falei, eu vou estar colocando um tempo aqui para poder a gente ver ele piscando, vai ficar piscando durante 1 segundo. Então, observe que eu vou iniciar a simulação e ele vai estar piscando durante 1 segundo e retorna. Você vê que ele desliga, vai parar, vai acender de novo e assim vai seguindo. É lógico que eu posso brincar com isso aqui, né? Eu posso fazer com que ele fique apagado por menos tempo ou aceso por menos tempo. Então eu posso colocar, por exemplo, 0,5, eu posso utilizar meio segundo e o efeito ficar um pouco diferente, tá? Ele vai estar piscando, né? Ele apaga rápido e já acende um pouco mais. Ele apaga mais rápido, acende por 1 segundo, deixa acesa por 1 segundo e apagado por meio, já muda um pouquinho. Eu posso estar brincando também com esse tempo de formas distintas, tá? Então, desse jeito aqui, a gente já conseguiu fazer uma primeira programação, simplesmente, uma primeira simulação, simplesmente fazendo o LED estar piscando. E esse programa aqui é o mesmo programa que quando a gente abriu já fica lá, tá? Só que ele fica com, se não me engano, um padrão de 1 segundo e 1 segundo. Não sei se é o LED 2, possivelmente deve ser o LED incorporado, LED 13, que é o que fica aqui no Arduino, tá? Então, por que eu estou falando do LED incorporado? O Arduino tem um LED que é ligado à porta 13. Então, esse mesmo programa, se eu não colocar nenhum LED, ele já vai acender o próprio LED do Arduino, tá ok? Eu vou fazer isso aqui para que fique bem claro. Então, eu vou estar parando aqui agora. Vou jogar o meu programa na lixeira, tá? Deixa o comentário aí, não tem problema. E vou estar colocando o mesmo programa que normalmente é colocado aqui quando você abre o Tinkercad. Eu vou estar colocando o LED incorporado como alto. Vou estar colocando aqui meu tempo de 1 segundo. De novo, vou colocar o LED incorporado, só que dessa vez como baixo. Tá? E vou aguardar novamente mais 1 segundo. Vamos dar aqui iniciar a simulação e vamos ver o que vai acontecer. Com o LED, né, que a gente colocou, não vai estar acontecendo nada porque eu não estou utilizando a porta 2 na minha programação. Ela está fisicamente conectada. Opa, houve um erro aqui, vamos entender. Não foi possível entrar em contato com o serviço de compilação de código. Tente novamente, deve ter sido algum erro em relação ao servidor. Nunca vi esse erro aqui. Vamos lá. Olha, acho que voltou, hein? Pronto. É assim mesmo. Então, observe que a porta 2 eu não estou utilizando, o LED não está acendendo. Quem está acendendo é o LED incorporado. Que LED incorporado é esse aqui? É esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Ele está conectado à porta 13 e ele está aqui piscando. É lógico que é um LED em um formato diferente, bem pequenininho, mas você consegue ver aqui que ele está acendendo e apagando. Isso também pode ser feito de uma forma bem prática no Arduino Uno fisicamente. Então, depois que eu faço um programa desse, como é que eu coloco ele no Arduino? É o que você pode já estar se perguntando. Primeiro, eu preciso verificar ele em código. Então, eu vou transformar esse programa aqui que eu fiz no código. De que forma? Eu vou clicar aqui em código. Desculpe, né? Não é aqui em código, é em blocos. Eu vou mudar a opção de bloco para texto, né? E vou continuar. Quando eu coloco isso aí, meu programa virou, ó, um texto. Então, tá lembrado daquele nome que a gente colocou lá? Teste para a segunda aula. Ó. Ele fica aqui como um comentário na minha linha de programa 1 e 2. E aí eu tenho toda a parte de programação que é transformada de bloco para código, né? Então imagine você que está começando, querendo trabalhar com a criançada, querendo trabalhar com essas aplicações práticas, tem um monte de imaginação, mas assim, não tem muita habilidade, não tem muito tempo para estar conversando, estar entendendo sobre esses códigos, estudando sobre Arduino, pode usar tranquilamente essa ferramenta com bloco, que é uma coisa simples, e está fazendo esse tipo de aplicação. Então, em vez de estar colocando todas as letrinhas e números, ponto e vírgula, aqui, ó, se você errar uma ponto e vírgula desse aqui, colocar 2 pontos, tirar alguma coisa, ele já não funciona. Então, assim, é complicado estar falando isso para quem já trabalha, porque já sabe que isso é uma regra, mas para quem não trabalha, e eu estou entrando nessa parte de educação, percebo essa dificuldade, essa distância, esse muro que existe, né, entre
a educação básica e a eletrônica, eu prefiro utilizar e recomendo que utilize os blocos. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu estou falando, mas é a realidade. E como a gente vai para a sala de aula, a gente precisa de argumentos, precisa de recursos mais acessíveis para a criançada, para tentar, vamos dizer assim, ajudar na compreensão. Então, resumindo, eu peguei o bloquinho e transformei no código. E aí sim, esse código eu vou baixar ele, certo? E depois que eu baixar ele, aí sim eu vou colocar aí um outro programa, que é o Arduino IDE, que faz a conexão, né, com o Arduino. Isso eu vou explicar na aula 3. Mas basicamente eu transformei um código em um programa. Tá? Então eu vou tentar voltar aqui para o bloco. Talvez ele volte porque é um programa simples. Pronto, voltou que é um programa simples, mas voltou sem o meu comentário. Mas quando você faz isso com programas complexos, eu já vou dizendo para vocês que eles não permitem fazer. Tá? Então acaba perdendo o programa. Então o que é que eu faço? Eu salvo tudo primeiro, faço a simulação, funcionou perfeito, salvo até com outro nome, para fazer um backup lá na minha rede, e depois disso, aí sim eu transformo em código de texto, né, de bloco para texto, e levo para o Arduino e testo fisicamente. Mas assim, ó, já vou dizendo de antemão, todas as simulações, das mais simples às mais complexas, elas estão funcionando muito bem no Tinkercad. Muito bem mesmo, com uma fidelidade fantástica. Tá? Então vale a pena estar fazendo sim, ok? Então agora eu vou parar um pouco desse exemplo básico, que eu acho que ficou bem claro, e vou estar mostrando um pouquinho mais sobre as outras ferramentas, outros blocos que o Tinkercad também tem, tá? Então me permitam aqui puxar um pouquinho para o lado, vou fazer o overview aqui de cada bloquinho desse. Então a gente já trabalhou com esse de cá, né, que é a parte do LED incorporado, que é o LED 13, já expliquei onde é que ele fica. Já trabalhamos também com essa parte aqui, onde eu consigo definir a minha saída e colocar ela como alta ou como baixa, como 0 ou como 1, né? Ou como ligado ou como desligado. É assim que funciona, ok? Lembrar que eu posso deletar isso aqui, ou posso simplesmente jogar para cá que ela desaparece, tá ok? Eu posso também definir alguns pinos específicos, né? E eu também posso colocar eles como alto, como baixo, depois eu mostro. Não utilizo muito essa função, ela é utilizada para programações um pouco mais complexas, não vou entrar no assunto aqui. Aqui, esse comando ele serve para fazer girar um outro equipamento que nós não vamos trabalhar aqui, que é o motor de passo. Então eu consigo definir a porta que ele está ligado e quantos graus ele vai estar girando. Eu não vou estar trabalhando com isso aqui, eu só vou mostrar aqui rapidamente onde ele está, para que você possa testá-lo em ambiente simulado se quiser, mas não é meu objetivo estar trabalhando com ele, tá bom? O servomotor está aqui, ó. Você pode brincar com ele desse jeito, inclusive colocando quantos graus ele gira para um lado ou quanto ele gira para o outro. Vou voltar para o código aqui, vamos continuar no nosso tour. Tá? Então, aqui sim, a gente vai brincar bastante, porque foi um dos componentes que eu já mostrei na primeira aula, é o alto-falante. Então, nesse alto-falante aqui, eu vou definir o pino que eu vou utilizar e vou colocar o tom que eu vou utilizar. Ele tem 60 tons, né? Do 1 até o 60. Isso reflete notas musicais. Não me pergunte, que eu não sei exatamente quais. Né? Na internet tem vários programas que mostram, inclusive com músicas clássicas e músicas assim de videogames conhecidos, né, como o Super Mario. Não sei se eu falei isso na primeira aula, mas eu já tive muitas aulas de Arduino com adolescentes que eles ficavam assim apaixonados por estar reproduzindo aquelas musiquinhas do jogo, né, do Super Mario, o clássico mesmo, onde tem uma musiquinha para começar a jogar, uma musiquinha quando ele ganha, uma musiquinha quando ele cresce, uma musiquinha quando ele entra pelo cano. Bem interessante, sim. E quando você está variando os tons que são de 1 a 60 e consegue variar também quantos segundos ele fica sendo reproduzido, você consegue colocar várias variações aqui para a música. Então a gente vai utilizar isso aqui, sim, e é muito interessante esse comando, tá bom? Aqui eu posso também desativar, assim como eu reproduzo o alto-falante, eu desativo o alto-falante. Não vou utilizar aqui nesse curso esse comando, mas ele existe, tá ok? Esse daqui é bem interessante também. Eu, antes de fechar aqui, eu vou estar fazendo uma aplicação com ele, nessa aula ainda. Isso aqui é o monitor serial. O que é o monitor serial? O monitor serial é, se eu quiser passar uma mensagem para
um usuário, eu consigo fazer isso, uma mensagem escrita, eu consigo fazer isso através dessa tecla aqui, ó, que é o monitor serial. Isso, quando eu for colocar no Arduino IDE, na aula que vem, eu vou mostrar onde fica o monitor serial e o que pode ser imputado através dele e o que pode sair de mensagem através dele. Por enquanto, só entenda que essa parte aqui eu posso estar utilizando para transmitir mensagens escritas na tela do computador. Não vamos utilizar muito aqui, porque todas as nossas aplicações são embarcadas, vamos dizer assim, né? Elas vão estar trabalhando com alimentação própria, com uma pilha, ou de 9 volts, ou outra pilha, ou com power bank, por exemplo, e vai estar numa caixinha. Então, eu não vou estar utilizando nada em computador. Mas é interessante que vocês vejam, porque na hora da construção do programa, para testar algumas funcionalidades, antes mesmo de verificar se o dispositivo está conectado ou não, a gente pode estar utilizando essa função de Serial Monitor, né, para poder imprimir algumas mensagens na tela e confirmar durante o ato da programação. Eu vou estar mostrando isso daqui a pouco, porque é útil para a construção dos programas. Tá? E aqui também eu consigo trabalhar com LED RGB. O LED RGB do sistema de cores RGB é o Red, Green, Blue. Eu consigo colocar os terminais que eles estão conectados, né? Não são todos que são conectados no RGB, e através deles eu defino a cor. Aqui eu defino através de uma gama de cores. Então, o que acontece aqui? Eu defino a cor que ele quer colocar, por exemplo, amarelo, quais são os LEDs que estão conectados, e ele vai sair lá um LED com a cor amarela. Tá? Como assim um LED com cor amarela? LED não é por cor? É. Só que é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O LED normal que a gente está acostumado aqui é esse que eu mostrei nesse aplicativo. Existe um outro, que é o LED RGB, do sistema RGB de cores, que você faz a conexão dele aqui com os terminais, né? Eu não vou entrar no detalhe dele, e ele muda de cor. Tá? Ele coloca todo o espectro de cor aqui, inclusive com variações, mistura de cores, é bem interessante para estudantes do ensino fundamental. Dá para fazer um monte de prática com isso aqui, eu já fiz, inclusive colocando os percentuais de cada cor, para mostrar qual é o cor resultante no final. Vale a pena, mas não para agora, não para esse momento, para futuros projetos. Tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso tour em relação ao código. Esse aqui são as possibilidades do LED RGB e a gente aqui encerra a paleta de saída. Agora vamos para a paleta de entrada. Essa parte de entrada eu prefiro colocá-la ela como exemplos, mas basicamente você consegue ler os pinos digitais ou analógicos para habilitar outras funções. Então eu preciso dessa leitura muitas vezes para comparar um resultado ou alguma coisa desse tipo. Essa parte realmente é interessante explicá-la com exemplos, então eu peço um pouco de paciência que nos exemplos onde a gente tiver a utilização da entrada, que vai ser muito comum, e vai ficar mais fácil de explicar. Por enquanto, só entenda que é uma parte que a gente vai utilizar para habilitar outras funções, vai ficar claro com os exemplos mais na frente. Vamos para outras atividades, outras funcionalidades que são mais importantes para o entendimento neste momento. Notação a gente já comunicou, já falou como é que funciona, né? Eu posso escrever comentários aqui no programa para facilitar a compreensão de quem está entendendo pela primeira vez, assistindo, vendo pela primeira vez, ou quem está pegando um programa de outra pessoa, tá? O controlar aqui é bastante interessante, porque eu consigo simular algumas funções. Então, o que a gente vai utilizar muito é o aguardar. Eu já mostrei aqui no momento que ele liga e desliga o LED, tá? O repetir por algumas vezes, eu posso inclusive escrever aqui a quantidade de vezes que eu quero que ele repita. Vamos supor que ele está ligando o LED, mas no meio eu coloque uma função dessa e peço para ele repetir 10 vezes, ligar e desligar com maior velocidade, né, com uma frequência maior ou menor. É possível também com esse tipo de comando. Todas essas funções, lembro, vamos utilizá-las e vamos exemplificá-las nas aplicações práticas, vai ficar mais simples de entender. O repetir enquanto é repetir enquanto alguma condição está acontecendo. Então, por exemplo, eu repito tal atividade até que um número, uma entrada, ou exemplo de entrada aí, até que uma entrada chegue a tal posição, por exemplo. Isso eu posso fazer enquanto ou até, certo? Ou seja, repita até tal condição ser satisfeita ou repita enquanto uma condição é mantida. Basicamente, é desse jeito que funciona, tá? O outro bloquinho que a gente vai trabalhar aqui bastante é a famosa operação se, né, que é o if, lá no IDE do Arduino, que é se uma condição for atendida, então faça essa coisa. E também tem o se e se não, né? O se ou então, que é o if else. Se uma condição for feita, faça. Se não, faça outra.
é basicamente desse jeito que ela funciona, tá? E também a gente tem essa que é pouco utilizada, a gente não vai utilizar nos nossos projetos, que é a parte de contagem para cima e para baixo, tem os computadores, a gente não vai estar utilizando ela por enquanto, tá bom? Ela é um pouquinho mais complexa. O que a gente vai estar utilizando, basicamente, são essas funções aqui, que são o wait, que é o esperar, né? Que é o delay, que é aguarde, o repetir algumas vezes, vamos repetir o enquanto e até, em alguns momentos, eu vou estar explicando isso em detalhe. Vamos colocar o se, que é o if, né? E o if else, que é o se e se não. Então, basicamente, são essas que a gente vai estar utilizando. E que funções eu coloco nesse espaço aqui para comparar? Aí sim que entram os blocos matemáticos. Então, por exemplo, eu posso estar comparando, né, maior ou menor ou igual através dessa função aqui, por exemplo, né? E como é que ela se encaixa aqui? Desse jeito, ó. Vem aqui e se encaixa. E eu vou comparar quem com quem, por exemplo. Aí eu vou comparar uma entrada, uma saída, um número. Isso a gente já está colocando com tranquilidade. Me permitam aqui, só nesse momento, apagar as funções aqui para explicá-las no outro bloco de matemática e não misturar as coisas, tá? Então, ó, eu vou estar trazendo aqui essas funções que eu posso selecioná-las e colocar maior, menor, igual, diferente. Você vai ver que isso vai ser muito útil para trabalhar com várias funções e várias decisões que o programa vai estar tomando. Também posso fazer operadores matemáticos, tá? Eu coloco isso aonde? Se naquela parte de controlar eu só tinha espaço para colocar esse formato aqui, né? Eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, né? Ou em outras funções que eu vou estar mostrando. E aqui eu posso fazer operações de soma, subtração, percentagem, potência, certo? E vai ser muito útil aqui também para a nossa aplicação. Aqui também vai ser uma função muito utilizada. Não sei se vocês observaram, mas todas as nossas atividades terão uma sequência aleatória, isso mesmo. Então, para que o aluno não fique esperando a conta que vai acontecer ou aquela operação que vai acontecer posteriormente nas nossas aplicações, elas vão acontecer de forma aleatória, certo? Eu vou escolher os números de forma aleatória e vou estar fazendo as somas, as comparações, para que o aluno não fique decorando. A intenção aqui não é fazer com que ninguém fique decorando, não. É promover desafios de matemática, né, físicos, através do Arduino, e a parte aleatória cai como uma luva para nós, tá? Essa parte aqui é a parte que a gente não vai utilizar muito, mas deixa eu explicar como é que funciona. Aqui eu consigo fazer as interseções, né? O i ou ou. Então eu posso verificar duas condições, por exemplo, verificar a união delas ou a interseção delas, através do i ou do ou, que a gente já conhece da matemática mesmo. Aqui eu consigo negar algumas funções, eu também não vou utilizar. E as demais aqui, a gente não vai utilizar. São funções aqui mais complexas de matemática, né? Trigonometria e tal. Mapeamento também a gente não vai utilizar. E essa função de alto ou baixo a gente vai estar utilizando para definir alguma situação, se a gente quiser que fique ligado ou desligado, mas vai utilizar, basicamente nós vamos utilizar esses 4 comandos aqui, tá? Que são as operações matemáticas, né? O i ou aqui muito pouco, já posso até tirá-lo, né? Certamente que não, mas basicamente esses 3 aqui, que são os comparativos, nas comparações, o aleatório, que vai usar bastante, e essa parte aqui dos operadores matemáticos também. Então vamos lá, para não confundir, eu vou estar deletando aqui esses comandos, e agora vamos falar dos comandos ligados a variáveis. Então você vai clicar aqui e vai verificar que eu posso criar uma variável. Então o que é uma variável? Uma variável é uma informação que eu guardo uma parte específica do componente eletrônico ali, né, do armazenamento dele, e vou utilizar aquela informação quando eu quiser. Então eu defino uma variável, né, um valor tal, e eu utilizo aquele valor tal no momento que eu preciso do programa. Isso vai ficar bem claro nas primeiras aplicações, vão se envolver, mais uma vez, um exemplo que é bom ter com exemplos práticos. Mas como é que eu crio uma variável? Vou deixar mostrando para vocês aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar uma variável de comparação, por exemplo, primeiro, que a gente vai usar bastante, né? Vamos supor que eu defino um número aleatório, esse número aleatório é definido como o primeiro. Depois eu defino um outro número aleatório e defino ele como segundo, por exemplo. Então eu vou criar outra variável e colocar segundo. E agora eu quero definir esses dois números, eu quero comparar esses dois números. Então, se eu já defini o primeiro, né,
e eu quero definir o segundo e comparar, eu também vou ter que ter um resultado. Então, eu vou criar, de repente, uma variável de resultado. Opa, desculpe aqui. Vamos lá. Resultado. Então, eu vou estar aqui utilizando essas 3 variáveis, sim, e eu posso definir e alterar elas. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira definir o primeiro, né? Ó, já aparece aqui, tá vendo? Como número 1. Exemplo. E depois eu queira fazer um outro número que seja uma contagem aleatória. Então eu vou definir um outro número, não já vai ser mais o primeiro, vai ser o segundo, né? Lembrar aqui que eu defini o primeiro como número 1, né? E esse segundo aqui, desculpa, eu coloquei resultado. Esse segundo eu quero definir como um valor aleatório. Aí, ó, onde aqui entra o bloco matemático, eu faço uma seleção aleatória entre o número 1 e o número 10. Depois eu posso aí sim definir um resultado, ó, e aqui eu já estou avançando um pouco mais, mas para que fique claro como é que funciona, eu posso definir um resultado como, né, uma soma, por exemplo, do primeiro com o segundo. Como é que eu faço essa soma? Eu vou aqui em matemática, clico aqui, né, soma, e aí eu vou definir o primeiro com o segundo. Tem que colocar o primeiro aqui e o segundo aqui. Quem é o primeiro e quem é o segundo? Aí eu vim aqui em variáveis, ó, meu primeiro está aqui, e meu segundo, opa, isso acontece de vez em quando, tá, pessoal? É só clicar no lugar correto. Então vamos lá, primeiro, e vou definir o segundo. Pronto. Esse aqui é meu resultado. E já utilizando o que eu falei aqui de saída, e vou voltar aqui, eu quero que essa saída aqui ela seja apresentada no monitor do meu computador, apenas como exemplo. Então eu posso colocar aqui, né, o valor do resultado em si, já de cara, que é o resultado dessa soma desse número aleatório. Ou até melhor, eu posso também imprimir qual que é esse número aleatório, porque o 1 eu já sei qual é, o número aleatório eu não sei qual é. Então eu posso definir primeiro o número aleatório, depois a soma dele. De que forma? De novo lá, eu vou em saída, eu vou imprimir aqui, vou colocar aqui, eu quero que imprima esse número, esse segundo, que é um número aleatório que eu não sei qual é, tá? E depois eu quero que ele me gere o resultado. Se eu simplesmente colocar isso aqui desse jeito que está, ele vai me dar alguns números sem muita ordem, porque eu não coloquei um espaço, não mandei colocar, né? Aqui tem com ou sem nova linha, ele vai colocar os números todos um em cima do outro, empilhado. Mas eu posso, se for o caso, escrever, por exemplo, na saída aqui, antes, né, do segundo, eu posso escrever aqui, o número aleatório foi, 2 pontos. E aqui eu coloco que essa mensagem apareça sem pular uma linha, e vai aparecer esse segundo aqui, né? E depois ele vai pular uma nova linha e vai colocar o resultado. Mas para colocar o resultado, eu também posso imprimir aqui no meio, né, o resultado da soma foi 2 pontos, por exemplo. E aí vai aparecer o resultado. E como eu não defini uma quantidade de vezes para isso acontecer, ele vai estar acontecendo infinitamente. Vamos ver se isso funciona? Ó, pessoal, fiz da minha cabeça, hein? Vamos dar uma olhada, não tem muita preparação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Então, quando ele começa a executar, obviamente, eu não vou ver nada no circuito aqui, porque eu não conectei nada com nada. É apenas um programa com as variáveis que eu coloquei aqui. Então, eu tenho que necessariamente verificar o resultado no monitor serial. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, observe que ele está colocando aqui para mim, ó. Ele está colocando um monte de número esquisito aqui, mas acho que dá para ver. Ele está colocando aqui em cada linha, e eu posso inclusive até apagar esse resultado, mas ele me coloca aqui, ó. O número aleatório foi 8, foi 4. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, vamos dar uma organizada para ficar uma coisa mais tranquila, mais bacana. Então, o número aleatório foi, ele coloca o segundo. Eu vou tirar os acentos, porque vocês já perceberam que os acentos não ficam
muito corretos lá. Então, já a primeira coisa que eu vou estar tirando aqui são os acentos, me perdoe os professores, os colegas professores de português. E vamos estar observando agora o resultado de cada linha. Aqui eu pulei uma linha, né? Aqui eu não pulei uma linha, ele mostrou o mesmo resultado. E o resultado da soma eu acabei pulando uma linha. Eu não quero botar 100. Pronto, eu acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Eu vou iniciar e vou colocar o monitor serial. O monitor serial ele mantém lá o resultado anterior. Eu vou estar apagando aqui rapidamente para que ele consiga agora, a partir de agora, fazer a sequência. Tá vendo? Então, ó, ele coloca sem parar. O resultado da soma foi, o aleatório foi. O resultado da soma foi, o aleatório foi. Tá? Então, cada momento ele coloca um aleatório e soma com 1. Observe que eu tenho 1, tenho 2, tenho 6, tenho 7, tenho 3, tenho 4. Tá vendo? Tenho 8, tenho 9, tenho 4, tenho 5, tenho 8, tenho 9. Ou seja, o número, a soma do número aleatório é sempre um pouco maior, tá? O resultado, no caso, né? Sempre somado 1, sempre somado 1. E aí, eu consigo com vocês encerrar essa parte do vídeo, né, dessa aula 2, onde mostra uma aplicação simples, somente com variáveis e com algumas coisinhas que a gente já aprendeu aqui, tá? Não coloquei muito, ainda falta aplicar a parte de controle, né, mas já mostrei variáveis, já mostrei matemática, já mostrei como é que sai, mas falta agora interagir isso com a parte do Arduino em si, que eu pretendo fazer isso nas primeiras aplicações completas. Então, na aula 3, ainda é um pouco mais sobre Arduino, vamos estar montando algumas coisas, testando, por exemplo, esse comando aqui, esse programa de Blink, né, que é o programa de ligar e desligar, no Arduino em si, físico, né, e aí vai ser uma aula muito com outro tipo de câmera, para a gente estar mostrando como é que eu conecto os componentes, como é que ele liga, como é que eu carrego, como é que eu pego esse programa que eu fiz aqui, por exemplo, né, o outro, não esse, coloco ele em código, do código coloco para o Arduino transfere isso aqui numa aplicação prática com os fios. Então, na próxima aula a gente vai ter esse primeiro contato físico, né? Eu espero não estar assustando meus colegas professores, os colegas estudantes que pretendem utilizar isso como uma ferramenta de apoio ao ensino da matemática ou ciências, tá? Mais uma vez, eu procuro colocar aqui a coisa de uma forma bem simples. Se não ficou alguma coisa, por favor, coloque uma coisa clara, né? Por favor, coloque nos comentários ou mande um e-mail para mim, no e-mail que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e até lá.